O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, demonstrou ira e destempero ao anunciar ao final da sessão da Corte que cancelou uma reunião entre chefes de poderes. O ministro Fux afirmou que, em julho, alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre, abre aspas, limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país, fecha aspas. O ministro afirmou que o presidente teria reiterado ofensas, ataques e inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um de seus integrantes, se atinge essa corte por inteiro. Em consequência, Fux cancelou a reunião. O presidente Jair Bolsonaro, em sua live semanal, respondeu ao ministro, apontando que Fux informa pela velha imprensa e reiterando que o ministro Luiz Roberto Barroso mente ao dizer que o sistema eleitoral brasileiro é inviolável. Bolsonaro disse: deixar bem claro ao ministro Fux, na minha palavra aqui não tem nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Se o senhor não tem alguém para informar o que eu falo aqui, com todo respeito, ler jornal. A imprensa, em sua maioria, é uma fábrica de fake news. O presidente continuou rebatendo a nota divulgada por Fux. Estado democrático de direito é ter eleições limpas e transparentes. Bolsonaro questionou a afirmação de que o STF estaria ao lado do povo. O presidente disse: ao lado do povo? Com todo respeito, eu convido os ministros a irem comigo às ruas à manifestação em São Paulo. O presidente voltou a apresentar dados que apresentou ontem, inclusive um relatório produzido pelo TSE, que admite que o sistema foi invadido e explorado por um hacker ao longo de meses. Bolsonaro disse: da minha parte não tem briga, tem verdade. Agora, a verdade dói. O presidente questionou ainda qual o poder de persuasão do ministro Luiz Roberto Barroso, que convenceu líderes partidários a trocarem os integrantes da comissão especial que analisa o projeto do voto impresso na Câmara, e perguntou: isso é interferência ou não é? Ele lembrou que está sendo investigado pelo ministro Alexandre de Moraes por suposta interferência que não foi demonstrada no vídeo da reunião ministerial. Bolsonaro afirmou: o que o Alexandre de Moraes faz? Continua no processo, prorrogou agora por mais 3 meses. Qual o objetivo disso? Está juntando acusações, quem sabe, para usar no futuro, quando eu deixar a presidência da República. Qual é o meu futuro com um ministro que age dessa maneira? Assista. Senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, por dever de ofício, me vejo instado a suspender esse julgamento, que iremos reiniciá-lo na quarta-feira que vem. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República, em reunião realizada nesta Corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes
é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Está encerrada a sessão. Estamos fazendo o possível. Trabalhamos apesar dos problemas e dos ruídos e das incompreensões que vêm de outro lado da Praça dos Três Poderes. De um lado da Praça dos Três Poderes, onde 2 ou 3 se arvoram em ser o dono da verdade. A grande bronca agora é a questão, porque eu defendo, como sempre defendi como parlamentar, não é de agora, tanto é que junto com outros parlamentares aprovamos em 2017 o voto impresso, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou que não. As urnas são confiáveis e ponto final. E todo mundo tem que acreditar nele. E quem questionar essa ideia dele, age contra a democracia. Ofende o Supremo Tribunal Federal. Busca se socorrer de outros colegas para se defender de uma coisa que é dele. Não tem coragem de assumir a sua posição. Estava indo tudo bem na questão de o parlamento votar e aprovar o voto impresso. Que grande parte dos que estão lá já foram favoráveis no passado, defenderam com discursos da tribuna, na imprensa, o voto impresso. O próprio Luiz Barroso elogiou a urna que seria usada em 2018. O presidente do TSE na época era o ministro Fux. Ele conversou comigo, falou que ia implementar, por ocasião das eleições de 2018, apenas 5% das sessões do Brasil. Perguntou a minha opinião. Eu dei minha opinião para ele, conversei com ele. Eu era deputado federal lá atrás, final de 2017, ou meados, se eu não me engano, sem problema nenhum. De repente, o Luiz Barroso assume a presidência do TSE e fala que as urnas são confiáveis. Não são confiáveis. Não é apenas porque o povo está dizendo, com uma pesquisa aqui da Jovem Pan, né, que 97% a resposta é que são favoráveis ao voto impresso. O próprio ministro Luiz Barroso, eu não estou atacando ele, mas ele mentiu quando ele falou que o voto impresso é a volta às cavernas, um retrocesso, porque o papel, o eleitor ia levar para casa. Ninguém vai levar para casa o papel, nunca foi discutido isso. E ele sabe que está falando a mentira, não está falando a verdade. O elemento volta, ele imprime, uma impressora imprime através de uma placa transparente, e se a pessoa concordar, né, que foi impresso de acordo com a tela, aperta o botão, aquilo cai num saco lá, de lona, e vai ser aberto depois das eleições. As eleições continuam sendo apuradas de forma eletrônica. Só que se faz também, imediatamente após o fim das eleições, a contagem pública dos votos. É o que são feitos em países sérios. Aqui na América do Sul, o Paraguai adota esse sistema. Daí vem o ministro Barroso para confundir, para tentar me associar a milícias, dizendo que o Brasil não pode ter o voto no papel por causa das milícias, por causa do crime organizado, por causa do PCC. Ninguém vai levar para casa o papel, ninguém vai vender lá fora o voto dele. Olha, eu votei em você, você prometeu, me paga aí. Não existe isso. Será que é demais? Eu estou errando, pedindo uma eleições democráticas, eleições transparentes,
uma contagem pública dos votos. Sempre me falaram que a democracia não tem preço. Recursos temos, já acertado com a economia. Será que a pacificação entre o executivo e o judiciário é uma pequena impressora? Se bem que da minha parte não tem briga, tem verdade. Agora a verdade dói. Eu não vou desqualificar o ministro Barroso, mas sabe que ele é antagônico à minha pessoa. As posições dele quanto ministro, as suas votações, é o direito de todo mundo que quiser criticar, critique. Ou se quiser elogiar, que elogie. Nós sabemos que ele deve favores ao PT. Vamos voltar aqui à questão do nosso voto impresso. Eu não sei por que essa briga. O ministro Barroso disse ser o primeiro. Olha, o presidente, o povo está na rua, uma parte considerável do parlamento é favorável. Vamos implementar o voto impresso. Vamos começar com 50% agora, com 60%, com 70%. Por que ele é contra o voto impresso? Os seus argumentos não funcionam. Que poder de persuasão ele tem a partir do momento que ele vai para dentro do parlamento brasileiro, reúne com lideranças partidárias e no dia seguinte a maioria dessas lideranças começa a trocar os seus liderados na comissão especial que analisava a PEC para votarem contra o voto impresso. Isso é interferência ou não é? Vocês lembram do meu processo de interferência na Polícia Federal, que está com o senhor Alexandre de Moraes? Quando o ministro Moro falou, naquela reunião de ministros, que chamava de reunião secreta é 2, 3 pessoas, ou 4 no máximo, estavam todos os ministros presentes, alguns funcionários, o Moro disse, lá está a prova da interferência. Eu gravei aquilo porque quis gravar, não tem obrigação de gravar sessão nenhuma. Não é uma sessão da Câmara, por exemplo, ou do Senado, onde ela é filmada e aquilo faça fazer parte do arquivo da Câmara. Se tiver qualquer problema no futuro, alguém, a Justiça, pode pedir essas fitas e ajudar a resolver um problema. No meu caso, não. Entreguei a fita. Contra a minha vontade, concordo, entreguei a fita. O que tinha naquela fita? Tinha coisas fantásticas ali. Do coração, como eu trato as reuniões ministeriais. Eu agora não gravo mais. Porque eu usava pedaços daquilo gravado para divulgar. Devidamente autorizado pelo ministro, falando o arguido naquele momento. Não acho nada. O que o Alexandre de Moraes faz? Continua no processo, prorrogou agora por mais 3 meses. Qual o objetivo disso? Olha, ele deve alguma coisa. Vamos achar alguma coisa. Não acharam nada. Está juntando acusações, quem sabe para usar no futuro. Quando eu deixar presidente da República, que eu vou deixar um dia, qual é o meu futuro? Com um ministro que age dessa maneira. Daí vem a imprensa, né? Imprensa essa que, lamentavelmente, o ministro Fux se alimenta dela para fazer uma nota, como diz a nota do ministro Fux. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira, olha, prezado ministro Fux, se o senhor se basear na imprensa brasileira, o senhor está desinformado. É um velho ditado que diz, né, que vale aqui para o Brasil. Se você não lê jornal, você não tem informação. Se você lê, você está desinformado. Quando sai coisa na imprensa que tem a ver com chefe de poder ou autoridades na imprensa, a primeira coisa que eu faço, chamo um assessor, verifica isso aí. 99% das vezes é mentira. É tentativa de intrigar eu com alguém. Não entro nessa. Uma das primeiras coisas que eu fiz em Brasília foi cancelar todas as assinaturas de jornais e revistas. Ministro meu quiser ler jornal ou deixar ali na antessala para o público ter acesso, vai comprar na rodoviária com o dinheiro do próprio bolso. Acabei também com 90% da propaganda oficial de governo. Isso não é
provocar a imprensa. É dinheiro para ser usado em outras coisas. Porque o orçamento, ano após ano, é menor. Matéria da Folha, fake news, mentira, Alexandre Moraes, vou investigar a Folha, Alexandre Moraes. Bolsonaro diz que pode usar armas fora da Constituição. Vamos seguir aqui. O caso das urnas, vou repetir aqui, foi bastante rápido. Relatório da Polícia Federal 2016. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Vamos acreditar na Polícia Federal ou no ministro Barroso? Outro relatório aqui do ano seguinte, 2018. A APF diz o seguinte: recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fim de auditoria. Sem papel não tem auditoria. Isso foi a semana passada. O ministro da Justiça leu isso aqui. Ele é o chefe da Polícia Federal. Está subordinado diretamente a ele, o diretor-geral da Polícia Federal. Relatório de antes do nosso governo. Vamos acreditar na Polícia Federal ou no ministro Barroso? Por que o Barroso não quer lisura nas eleições? Por que o Barroso não quer o voto democrático? Por que não quer a contagem pública dos votos? O que está acertado para 2022? Nós sabemos o profundo amor e consideração que ele tem com Lula. É um direito dele. Agora, usar o poder da força para influenciar, não cabe a ninguém do Supremo tentar influenciar decisões do parlamento. Se eu faço isso, eu estou em curso em crime de responsabilidade de acordo com o artigo 85 da Constituição. O que está acertado para o ano que vem? Isso nos deixa com dúvidas. A semana passada, o TSE online respondia tudo que eu mostrava aqui. Já ontem, que eu avisei, inclusive, nas minhas mídias sociais, que ia ter às 19 horas, para falar sobre a confiabilidade das urnas, o TSE não rebateu. Não tinha o que rebater. Tudo que eu apresentei ontem aqui foi produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como, por exemplo, o próprio TSE relatou a invasão no sistema em 2018. E relatou em novembro, depois que o hack falou que o hack ou alguém de outro país, ou pago por uma empresa, ou interessado no resultado das eleições de 2018, fez. Não é apenas um hack. Pode ser um hack? Pode ser um hack. Mas por que não? Interferência até de outro país, ou outros países, para ter na cadeira da presidência alguém mais sensível aos problemas desse outro, ou desses outros países. O Brasil é um país que garante a segurança alimentar para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O Brasil é um país importantíssimo. Muita gente quer dominar o país. Sem entrar, falar nome aqui, vocês viram há pouco tempo um governador de estado falando que vai privatizar tudo seu estado para o capital daquele país. O que foi tratado também no dia de ontem aqui, diz o seguinte aqui: e-mail do então servidor do TSE, Cristiano Moreira Andrade, em junho de 2019, relatando que o TSE apagou todos os dados sobre o caso. O próprio funcionário do TSE, quando foi descoberto que alguém, por interesse não sei de quem, ficou de abril a novembro de 2018, antes das eleições, durante o período eleitoral, no primeiro turno, no segundo turno, teve lá dentro, teve acesso a código-fonte, teve acesso a tudo. O Cristiano, esse servidor do TSE, assinou um documento dizendo que o TSE apagou os logs. Eu não sabia que era log. Log eram as pegadas. O próprio TSE apagou as pegadas. Imagine se eu tivesse respondido para o ministro Celso de Mello, quando ele estava lá responsável pelo caso de interferência na PF, se eu tivesse sumido com que não era documento,
era um chip, né? Pendrive. Um pendrive meu, ia me acusar do quê? De obstrução da justiça. Isso é crime. E aqui, o próprio servidor assina embaixo e diz que foram apagados os logs, as pegadas, para não se chegar onde até hoje interferiu o servidor, fica por isso mesmo. Mais abaixo, o próprio servidor diz também: não houve invasão, não houve alteração de contagem de votos por ocasião das eleições de 2018. Mas, em Aperibé, pode ter havido isso. E foi uma eleição suplementar em Aperibé. Bem, quem se elegeu em 2018 em Aperibé, eu acho que foi um mandato tampão, né? Terminou no final de 2020. O atual prefeito de Aperibé, desconheço qualquer coisa que desabone a tua conduta. Agora, pode ter inferido também nas eleições de vereadores de Aperibé. E eu apresento uma coisa que é um indício tão robusto que muita gente diz que é prova. Eleições em São Paulo, vou repetir aqui. Eleições em São Paulo o ano passado, com 0,39% dos votos apurados, o sistema travou. Se não me engano, 22 mil votos tinham sido apurados. Desses 22 mil votos, tinha uma ordem, né, dos mais votados para menos votados. Do primeiro ao último, do primeiro ao oitavo. Quando o sistema voltou a funcionar algumas horas depois, já foi lá para os 100%. A mesma ordem foi mantida, do primeiro ao oitavo. Isso pode acontecer? Pode. Tem chance? Tem. É pequeno, mas pode. Mais um detalhe. Retirando-se as casas decimais, ou se abstraindo das casas decimais, o percentual do primeiro, os percentuais do primeiro ao oitavo, foram exatamente os mesmos do primeiro ao oitavo, depois de 100%. E, estatisticamente, isso pode acontecer? Pode acontecer. Como você pode dizer para mim, né? Quando é que eu vou ganhar 5 vezes na loteria? Ué, não sei. Se você viver 2 trilhões de anos, você pode ganhar 5 vezes na loteria. Nem aquele ex-deputado já falecido, João Alves, conseguiria um feito desse. Mais indícios. O que o TSE diz sobre isso aqui? Diz que o Barroso deve oficiar o Supremo para me colocar no inquérito fake news do senhor Alexandre de Moraes? Eu quero ver onde vai dar esse inquérito.